Olá, pessoal, tudo bem? Prof. Gi está aqui hoje para fazer uma revisão sobre prisão no processo penal. Isso mesmo, gente. Prisão no processo penal tem, assim, muito conteúdo, tem muita coisa bacana que muitas vezes as pessoas acabam errando por bobeira. Então, você que está aí assistindo a minha aula sobre prisões no processo penal, não perca nada. Vamos começar falando um pouquinho sobre prisões e a divisão entre as prisões. No CPP, nós temos dois tipos de prisões. Nós temos a prisão definitiva e nós temos a prisão que é provisória. A prisão definitiva é aquela em que já existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Já a prisão provisória é aquela que ocorre tanto na fase de inquérito policial quanto na fase de ação penal. Então, portanto, nós temos a prisão que é provisória no sentido de que ainda não existe nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado. Com base nisso, nós vamos entrar já na prisão chamada prisão em flagrante. Quando a gente fala de prisão em flagrante, nós estamos falando de uma prisão provisória, também conhecida como prisão cautelar, e que está descrita lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Com base nisso, nós vamos entender que a prisão em flagrante não precisa de mandado judicial para ser cumprida. Prisão em flagrante é aquela que está acontecendo o crime, ou acabou de acontecer o crime, ou a gente está sendo perseguido logo após a prática criminosa, pela vítima, por autoridades policiais, por qualquer pessoa do povo, inclusive. E ainda existe o flagrante, que também é considerado presumido, que é aquele em que a pessoa é encontrada com os objetos, utensílios, que são do próprio crime. Assim, nós vamos agora já desvendar uma situação que muita gente acaba falando de forma errada porque não tem conhecimento sobre o assunto, que seria: será que o flagrante tem prazo? Será que para fugir do flagrante basta ficar 24 horas fugindo, afastado, sem se apresentar à autoridade policial? Gente, no Código de Processo Penal nunca existiu prazo de 24 horas para fugir do flagrante. Com base nisso, nós temos que entender que não existe prazo de 24 horas para fugir de flagrante. O flagrante, ele pode durar por dias, semanas e até meses. Não existe nada estipulado no nosso CPP dizendo que o flagrante tem prazo pré-definido. Assim, já esclareço para vocês. É possível qualquer do povo dar voz de prisão em flagrante, qualquer autoridade policial, oficial de justiça, juiz, delegado, ou seja, qualquer pessoa pode dar voz de prisão em flagrante. E não há necessidade da expedição de mandado judicial. Imagine, se tivesse que ser expedido mandado judicial, uma pessoa que está cometendo um crime, você chega para ela e fala assim: ô, calma aí, espera só um pouquinho, preciso ir lá na casa do juiz pegar a assinatura dele no mandado para poder te prender. Quer dizer, não tem lógica nenhuma aguardar expedição de mandado num flagrante? De jeito nenhum. Então, grave bem essa questão do flagrante. Uma coisa bem interessante também que nós temos que analisar aqui sobre o flagrante é que a partir do momento em que uma pessoa é presa em flagrante, ela é encaminhada à delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia é elaborado um auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante é feito pelo delegado de polícia, que a partir do momento em que existe a prisão, o delegado tem algumas atribuições. A partir do momento em que alguém é preso em flagrante, apresentado ao delegado de polícia, o delegado tem até 24 horas para fazer várias coisas que o nosso Código de Processo Penal impõe. Vamos então descrever quais são essas atribuições do delegado de polícia assim que chega um preso em flagrante. Chegou o preso em flagrante, vai lavrar o auto de prisão em flagrante e aí, em 24 horas, que é o prazo máximo,
esse delegado de polícia vai ter que preparar, gente, vocês têm ideia disso? Vários tipos de documentos. Primeiro, ele vai ter que comunicar ao juiz sobre a prisão em flagrante. Ele vai ter que comunicar à Defensoria Pública caso o preso não tenha nenhum advogado nomeado ou constituído por ele. E ainda assim, o delegado de polícia vai ter que expedir a chamada nota de culpa. Quando o delegado esquece de fazer uma dessas atribuições, cabe o chamado relaxamento da prisão em flagrante.